Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre apostasia aqui no canal Explicando a Nova Aliança. Eu quero falar algo aqui que eu tenho certeza que muita gente pode ser que se desperte com essa mensagem. Eu fui pesquisar um pouco sobre o que é apostasia, e apostasia, de acordo com muitas pessoas, e até no próprio dicionário, diz que é você abandonar uma religião, é você abandonar uma crença, eles assimilam isso a você abandonar a fé, né? Só aí já há um grande fermento concernente à palavra apostasia. Eu vou trazer, acredito que, mais vídeos explicando nas atitudes que nós estamos tendo hoje em dia por muitas pessoas, a apostasia escancarada, mas as pessoas não percebem justamente porque o fato de elas estarem ligadas a uma religião, alguma coisa assim, já as faz pensar que elas não são apóstata. Inclusive, muitas pessoas chamam de apóstata aquele que abandonou a igreja, aquele que não quer mais fazer parte da igreja. E isso é uma grande blasfêmia, isso é um engano, é um fermento que introduziram, como lá em 2 Pedro 2 fala, introduziram de forma sutil no meio, né, da igreja, e as pessoas caem nesse laço. Quando eu falo da igreja, são das pessoas que estão ligadas ao Pai em espírito e em verdade. Olha só que interessante como tudo se encaixa. A cada dia que passa, as pessoas estão se desligando do Pai em espírito e em verdade, porque buscar o Pai em espírito e em verdade não é uma religião. Infelizmente, falaram que é uma religião para manter as pessoas escravizadas. Que você buscar o Pai em espírito você não consegue se não for de uma forma religiosa. Isso é uma blasfêmia também, mais um engano que colocaram na mente das pessoas. Buscar ao Pai em espírito e em verdade é você estar conectado a Ele, né? É você ouvir a sua voz. Quando você vai fazer um negócio, você não querer passar por cima de ninguém, não enganar ninguém, é você ser uma pessoa fiel aos seus amigos, no seu serviço, quando o patrão vê ou quando ele não vê, você ser fiel ao seu esposo, à sua mulher. Por quê? Porque o Espírito Santo do Pai está sempre lhe cobrando, lhe chamando a atenção para te trazer para o caminho correto. Qual caminho é esse? Qual caminho que traz vida? É o caminho da obediência, não é o caminho do sacrifício. Então, quando você faz o que é correto, quando você está fazendo o que é correto, você está ligado ao Pai em espírito e em verdade. Mas quando você faz o que é errado, aí o Espírito do Criador vem e te diz, não faça isso. É como uma pessoa que deve, por exemplo, para outra. Você que de repente está devendo para alguém ou por algum motivo se apertou e está devendo, se tem o Espírito Santo falando na sua consciência, pague, não deva. Nem que seja de pouquinho, mas vai lá e pague, agradeça ao Criador, porque por enquanto você ainda tem Ele para te trazer pelo caminho correto. E esse é o verdadeiro pastor, que é aquele que faz as pessoas se converterem dos seus maus caminhos. Não foi isso que o Salvador disse, que o papel do Espírito Santo é esse, converter as pessoas, convencê-las dos seus pecados. Então, quando uma pessoa está fazendo algo errado, vem a voz do Espírito Santo e a alerta, está errado. Você vai trair a sua esposa, está errado, não faça isso. E se você der ouvido a essa voz, você se salva. É como o Messias falou, quem crê, quem ouve e fala, é o Pai falando, essa pessoa então se salva. E o que ela faz? Ela se converte, ou seja, ela está indo para o caminho errado, aí ela volta, ela se converte, ela volta a fazer o que é certo. Percebe que não tem nada a ver com religião? Então, uma pessoa que é apóstata não é uma pessoa que abandonou a fé no sentido de agora não ser mais religiosa, mas é uma pessoa que não ouve mais a voz do Criador. Abraão não foi chamado de homem de fé, inclusive o pai da fé, né? O primeiro que ouviu a voz do Pai, ele não foi chamado de pai da fé porque ele pertencia a uma religião, porque nem existia na época dele a Torá ainda, nada disso. Ele ia pertencer a qual religião? Só se fossem as religiões da Babilônia. Mas não, o Pai justamente o tirou, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar distante, porque lá era muito cheio de idolatria, o Pai levou ele para lugares distantes para conseguir melhorar o sinal do Pai com ele. Ele não tinha um líder. E por isso foi chamado de pai da fé. Noé, né? Abel, Moisés. Quem eram os líderes desses homens? Qual religião eles frequentavam? Por isso que eles eram homens de fé. Então, apóstata é aquele que abandona a fé, aquele que abandona a voz do Pai e não uma religião.